Queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Quantos estão animados? Aleluia! Que momento precioso que nós tivemos de louvor e adoração, né? Como é bom estar junto, louvando o nome do Senhor. Amados, nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que Deus tem falado muito no meu coração e que tem sido realmente algo muito especial na minha vida. Eu lembro que há 4 anos atrás, quando nós fomos enviados lá para o Jardim Esperança, Porto do Carro, esse tema que nós temos trabalhado durante esses 2 meses sobre o temor do Senhor, foi o tema que eu escolhi para ministrar. E naquela ocasião, quando eu fui pesquisar, um pregador ainda bem inexperiente, hoje eu sou um pouco menos, mas naquela época, 4 anos atrás, nem pastor era ainda. Obrigado, melhorou aqui. Esse tema foi o que eu fui pesquisar. Então, eu fui pesquisar sobre o temor do Senhor e vi quantas promessas de Deus para nós são estabelecidas, são condicionais pelo temor ao Senhor. E nessa noite, eu quero trabalhar, como foi pela manhã, algo um pouco diferente, talvez quando você pensa sobre o temor do Senhor. E eu também pensava bastante assim. Quando eu ouvia falar sobre o temor do Senhor, sempre me via à mente o fato de deixar de fazer alguma coisa de errado, ou corrigir algo, sempre relacionado a uma conduta errada, o que, de fato, a Bíblia fala a esse respeito. Mas tem um outro ponto a respeito do temor do Senhor que nós precisamos conhecer e viver isso. E é isso que eu quero trabalhar com você, e eu creio, pela graça do Espírito Santo, seu coração vai compreender bem e também desfrutar aquilo que Deus tem para você. Amém, queridos? Amém. O tema que eu quero compartilhar contigo nessa noite é um presente diferente para alcançar um futuro excelente. Um presente diferente para alcançar um futuro excelente. Quantos querem um futuro excelente para você, para sua casa, para sua família? Amém? Depende daquilo que nós vamos fazer hoje, do nosso presente. E querendo ou não, se você quer viver uma vida com o coração temente ao Senhor, você vai ser diferente, meu irmão. Não tem jeito. Eu não estou falando simplesmente em questões externas, mas no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, diante das pessoas, na rua, e às vezes, infelizmente, até mesmo na igreja, você vai ser alguém diferente. Porque aquele que teme a Deus, não tem jeito, tem atitudes diferentes. Ele estabelece um padrão específico. Ele não é guiado pelos padrões do mundo, por padrões que não são estabelecidos por Deus. Aqueles que temem ao Senhor se importam com os padrões de Deus e não com os padrões das pessoas. Amém? Amém. Então, vamos lá, primeira promessa. Vamos direto. Quantos gostam de ouvir das promessas do Senhor? Aleluia. Primeira promessa, Salmo 25, verso 14. Abre sua Bíblia comigo aí. Esse papel aqui está teimoso, hein, Ralf? Salmo 25, verso 14. Quantos abriram, amém? Quantos não abriram, misericórdia? Todos já abriram, todos estão fera na Bíblia. Verso 14. Primeira promessa condicionada ao temor do Senhor para mim, para você, para todos quantos quiserem. O segredo do Senhor, na minha versão, na sua versão talvez fala a intimidade do Senhor. Quantos tem essa versão aí? A intimidade do Senhor é para os que o temem. Aleluia. E Ele quem? Deus, lhes fará saber o seu conserto. Na sua versão talvez está a sua aliança.
duas promessas preciosas que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Queridos, preste atenção em algo que está escrito aqui. A intimidade de Deus está disponível para todo aquele que quiser. Desde que esse ou essa seja temente a Deus. Vamos nos lembrar o que significa temor do Senhor? Temor do Senhor fala de você ter medo de Deus? Sim ou não? Não. Temor do Senhor fala de você reverenciá-lo. Um sentimento profundo de quem Deus é. O que Ele representa, o que Ele acha, o que Ele pensa. Se eu sou temente a Deus, eu tenho que de fato me importar com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus acha, com aquilo que Deus se alegra, com aquilo que entristece o coração de Deus. E aqui, a intimidade de Deus. Quando eu penso nisso, eu viajo demais. Imagina você ser íntimo de Deus. Deus não ser alguém que você conhece somente à distância, mas você conhece na sua intimidade. Interessante, querido, que não é você que chama a Deus para ser íntimo de você. Deus permite que eu e você sejamos íntimos dele. Isso é algo precioso demais. Isso deve ter para nós um valor imensurável. Deve ser aquilo que nós carregamos como algo mais precioso. Buscarmos com tanta determinação. E Deus fala, interessante nessa versão, o segredo do Senhor. Imagina, o que você pode imaginar como segredo de Deus para mim e para você? Já parou para pensar nisso? Deus, uma pessoa confiar os seus segredos a você. Deus confiar segredos, coisas que Ele não revela para qualquer pessoa, Ele revela para você. Está disponível a todo aquele que teme ao Senhor. Está disponível para mim e para você. Amém? Não está exclusivo para os pastores, não depende de cargos ou funções, mas depende de um coração temente a Deus. Ele revelará a sua aliança, seu segredo. Eu compartilhei aqui com os irmãos pela manhã, para mim, um segredo precioso. Você pode pensar, pastor, isso é tão simples, isso é tão superficial, mas para mim é algo tão precioso que eu tenho descoberto ao longo da caminhada com o Senhor. Algo muito precioso, revelado na sua intimidade. É sobre quando Deus confia algo a nós. Nós acabamos de falar, nós vamos reinaugurar o prédio lá do Jardim Esperança, dia 30. Vamos fazer uma grande festa, amém, queridos? De fato, vou pular e gritar bastante. E quando eu entro naquele lugar, quando eu entrei, depois de pronto, e olhei o tamanho assim, eu falei, puxa vida, o negócio aqui está grande, né? Mas esse prédio sem pessoas não tem sentido. O maior privilégio para mim não é simplesmente ter um prédio grande, mas ter um monte de gente ali que o Senhor confiou em minhas mãos para cuidar. E isso não tem preço, isso para mim é um segredo de Deus. O valor de você ter ao seu redor, ao seu lado, pessoas tão preciosas, pessoas que Deus resgatou do império das trevas, como nós estávamos semana passada no Retiro Vida Vitoriosa dos homens. Cadê os homens que foram ao retiro aí? Faz um barulho aí. Vou te dar outra chance. Fala um barulho aí, homem vitorioso. Isso. Então você fazer parte da história, do processo de transformação na vida de um homem desse, de uma pessoa, para mim, é um segredo da parte de Deus. Talvez alguns podem achar isso uma coisa superficial. Para mim não é superficial. Sabe por quê? Porque isso vai durar para toda a eternidade. Então não tem nada nesse mundo que se compare a isso.
Amém, queridos? Então, quantos querem ser íntimos de Deus? Sejam tementes ao Senhor. Interessante. Deus fala que Ele irá revelar a sua aliança, seus segredos àqueles que são íntimos dEle. E a quem, querido, você confiaria seus segredos? A quem você revelaria a sua intimidade? Um exemplo bem claro, você leva alguém na sua casa. Há pessoas que você leva para conhecer toda a sua casa, não é verdade? É verdade, não é? Mas tem pessoas que às vezes você só leva na sua sala. Isso fala de quê? Intimidade. E a intimidade de Deus é para aqueles que o temem. Você só revela algo a quem você confia. Aqueles que temem ao Senhor são esses que Deus confia. Você só revela a sua intimidade às pessoas, aos seus colegas, às suas colegas. Normalmente você revela a sua intimidade aos seus amigos. Amigos. Jesus fala em João capítulo 15, verso 14 e 15. Já não vos chamo servos, mas os chamo de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas vocês têm conhecido, porque tudo quanto têm ouvido da parte do Pai, tenho revelado, tenho vos dado a conhecer. Então, queridos, os amigos é que têm a intimidade de Deus revelada, o coração de Deus revelado. Ser amigo de Deus fala de um outro nível de vida com Deus. E eu quero, em nome de Jesus, ser encontrado como amigo de Deus. Você que quer, tenha o coração temente ao Senhor. Isso é uma promessa de Deus para mim e para você. Amém, queridos? Vai tua Bíblia à frente, Salmo 128. Outra promessa. Por que eu estou falando sobre isso, querido? Sabe por quê? Porque nessa noite, eu quero trabalhar com você que o temor de Deus não deve nos limitar a fazer aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos. O temor de Deus deve nos libertar, amém? Eu lembro da mensagem que minha esposa pregou aqui no início, desses 2 meses de ministrações, ela falou, o medo aprisiona, limita, mas o temor ao Senhor liberta, nos faz avançar, progredir. Então, quando se falar de temor do Senhor, não deve ser algo pesado para você, mas deve ser algo que te motiva. Porque eu tenho ouvido muitas vezes pessoas falando, eu não faço isso porque eu tenho temor. Eu falo, querido, se você tivesse temor é que você deveria fazer. Aí que você deveria assumir. Porque o temor não é para te fazer ficar preso e limitado numa vida condicionada, não. Mas é para nos fazer voar e viver o melhor de Deus, amém? A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Se você teme ao Senhor, você pode ser íntimo dEle e realizar a sua vontade. 128, verso 1. Bem-aventurado, feliz é o homem, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Não tem como falar que tememos a Deus se não fazemos aquilo que está escrito na sua palavra, aquilo que é a sua vontade. Não tem como, é incoerente. Se eu tenho um sentimento profundo de reverência, de respeito ao meu Deus, à sua palavra, ao que Ele gosta, ao que Ele não gosta, com o que Ele se entristece, com o que Ele se alegra, eu preciso andar nos seus caminhos, eu preciso atentar para a sua palavra. Verso 2, olha a promessa de Deus. Pois comerão do seu trabalho, do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Outras versões falam, será abençoado e próspero. Quantos querem ver e comer do fruto das suas mãos? Amém, queridos? Sejam tementes a Deus.
Como o pastor Márcio está falando que você quer colher, semeie. É um ensinamento específico da palavra de Deus. E Deus está garantido, por quê? Se você é temente a Deus, você não vai ser tolo de tentar tirar de Deus aquilo que pertence somente a Ele, que é o dízimo. E nem vai deixar de semear, porque você sabe que a condição de colher é você semear. Então, se você teme ao Senhor, a Bíblia fala, você vai comer do trabalho das tuas mãos. Como é frustrante a gente trabalhar e não conseguir juntar e não conseguir desfrutar daquilo que tanto nós temos trabalhado. Às vezes as pessoas levam 30, 35 anos trabalhando e quando se aposentam não conseguiram construir nada ou quase nada. Isso é muito triste. É verdade ou não é, querido? Para um homem, então, meu Deus do céu, viver desempregado, trabalhando aqui, acolá, ralando e não ver resultado, como é triste isso. A Bíblia fala, se nós formos tementes ao Senhor, nós veremos, nós comeremos do trabalho das nossas mãos. Você está trabalhando, você quer um propósito, amém, queridos? Você quer usufruir, você quer que sua família usufrua, se divertir, viajar, e por aí vai. E aí você pode sonhar, a Bíblia fala, feliz serás e te irá bem, você será abençoado e próspero, a bênção do Senhor, o favor do Senhor sobre a sua vida, sobre tudo quanto você fizer. Oh, querido, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso. Eu quero viver isso dia após dia, em nome de Jesus. Outra promessa, verso 3. Tudo como consequência do homem que teme ao Senhor. A tua mulher, quantos homens casados temos aqui? Quantos homens felizes casados temos aqui? Olha para a cara do seu marido aí, mulher. Vê se ele está feliz. Dá um sorrisinho para ele. Sorri, amor, senão eu te pego em casa. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Algumas versões falam no recôndito do teu lar, nos cantos remotos da tua casa. Que paralelo tem isso, querido, com a nossa vida familiar, casamento? A videira produz o quê, irmãos? O que a videira produz? Vai lá no fundo. A videira produz? Uva. Pega a carona no irmão que sabe aí. A videira produz? Uva. Nós não estamos com tanta convicção, não. Produz uva, querido. A uva, uma das frutas simbólicas da nação de Israel. Da uva a gente tira vários produtos, não é verdade? Suco, vinho, vinagre, por aí vai. Tantas coisas são feitas através da uva. Agora pensa comigo o seguinte. A palavra de Deus está comparando as mulheres à videira, que produz uvas. Videira frutífera, não é frutífera, presta atenção. As uvas, para nós contemplarmos a sua beleza, a sua graça, esse fruto tão precioso, docinho, tão gostoso, sem caroço, então é uma delícia, né? As uvas, elas ficam o quê? Jogadas pelo chão? Como as uvas são plantadas, querido? Como? Elas precisam de o quê? Uma sustentação, amém? Não é isso? É ou não é? Então, queridos, a Bíblia está comparando a mulher com uma videira frutífera, a videira que produz uvas, mas a videira, ela precisa estar apoiada sobre algo. Para ela crescer, para ela frutificar, para ela avançar, exibir toda a sua graça, toda a sua beleza. E a sua beleza acaba até ofuscando aquilo que a está sustentando. Ninguém repara no monte de arame, enfim, como a uva é plantada. Você quase não repara, teu olho bate e vai na direção de quê? Da uva, não é verdade? Então, queridos homens, a parte mais bela do nosso casamento são as mulheres, as uvas, as videiras frutíferas.
E aqui ele está falando, no recôndito das suas casas, os mais diversos cômodos do seu lar. Presta atenção, querido. Uma mulher, para ela poder desempenhar todo o seu papel de beleza, graça e de multiforme sabedoria, porque as mulheres fazem várias coisas ao mesmo tempo, não é verdade? Para a mulher ser alguém que vai trazer beleza, graça, até mesmo ao seu ministério, te ajudando, fazendo com que você possa ser tudo aquilo que Deus chamou para ser. A videira depende da sustentação. Qual é a sustentação da videira? É o marido que teme a Deus. Se você quer uma mulher frutífera, tema ao Senhor. Porque você vai estar rodeado de frutos maravilhosos. Sua mulher como ajudadora. Sua mulher como auxiliadora. E eu vejo isso, eu falo isso não somente em relação à sua casa, mas também ao redor do seu ministério, querido. E eu tenho, glória a Deus por isso, desfrutado disso, de uma mulher que caminha comigo, ao meu lado. Que eu nunca precisei falar para ela, vamos para a igreja. De uma mulher que me auxilia, que me ajuda, que coopera comigo. Que em todos os cantos da casa, ou seja, nas mais diversas áreas da nossa vida, ela está presente, atuante, junto comigo, unidos no mesmo propósito. Quando a uva está lá, quando a videira está lá, você vê uma coisa só, uma coisa bela, uma coisa bonita. Quando nós tememos a Deus, quando o casal entende isso, quando caminham juntos, é um só. O meu coração mesmo, da minha esposa, o que eu falo é aquilo, a mesma linguagem, apesar de sermos diferentes, mas temos a mesma linguagem. Então, querido, você quer ver a sua esposa frutificar em todas as áreas? Quantos homens querem isso? Amém? Tema ao Senhor. Seja um homem temente a Deus. E o que isso nos remete? Vamos nos lembrar. Nos remete ao projeto original para a vida do homem e da mulher. E aqui se refere não à mulher como mãe. Está falando da mulher esposa. Deus criou Adão com uma necessidade. Qual era a necessidade? Para que Adão foi criado, querido? Vamos nos lembrar? Gênesis capítulo 1, 2, 3. Adão foi criado para quê? Para quê, querido? O que Deus falou para Adão? Falou para Adão crescer e multiplicar, para Adão e Eva. Adão foi criado e Eva foram criados, queridos, para governar a terra. Amém? Adão e Eva foram criados para governar a terra. Sede fecundos, multiplicar e encher a terra. Dominai sobre ela. E a mulher foi criada para quê? Para quê? Fala, mulheres. Foram criadas para quê? Para auxiliar quem? Deus. Quem? O homem. O que nós estamos vendo aqui? Uma duplicidade. Homem e mulher com o mesmo valor de importância, caminhando juntos para estabelecer o propósito de Deus sobre a face da terra. A videira e a sua sustentação. É isso que Deus tem para mim e para você, querido. O projeto original de Deus na família não mudou. Não mudou. Mas nesse lar tem que estar estabelecido o temor ao Senhor. Caminhe, ande nos caminhos do Senhor. Seja temente a Ele. Para que você e sua esposa caminhem debaixo do mesmo propósito. Estabeleça aquilo que Deus criou vocês para fazer. Amém? Outra promessa. Os teus filhos, como plantas de oliveira, ou como brotos da oliveira, à roda da tua mesa. Oliveira produz o quê? Sei que são feras em botânica. Produz o quê? Azeite. Azeitonas. Eles estão ligados. Interessante, querido, a oliveira. Se você parar para ler, isso está na internet. Eu acho isso fascinante, como a Bíblia pega todo o paralelo natural e joga para os princípios que Deus estabelece. A oliveira, mesmo que você corte o tronco, ela tem uma raiz muito, muito forte. É uma árvore muito resistente.
característica de Israel. Por que o salmista está relacionando brotos da oliveira ao redor da sua mesa? Porque se você cortar a oliveira, se você cortar o seu tronco principal, que fala da figura ali do homem que teme a Deus, não importa, ela vai começar a liberar brotos no seu redor. E é comum você ver um tronco cortado, mas com brotos nascendo. E aqueles brotos vão crescendo, por mais que o tronco principal possa até estar fraco e danificado, mas aqueles brotos vão ter a capacidade de continuar a frutificar, fazer aquela oliveira ser uma só novamente. E por que está relacionado aos filhos? Isso aqui, querido, fala de uma, não somente descendência natural, mas uma descendência espiritual. Que seus filhos serão como brotos de oliveira. O que é isso? Terão a mesma raiz que você tem. Produzirão o mesmo frutos que você produziu. Quantos pais querem ver seus filhos liberando e frutificando naquilo que vocês têm produzido hoje? Amém, queridos? Eu quero que os meus filhos, como eu falei hoje de manhã, sejam, antes de tudo, de qualquer coisa, homem e mulher de Deus. E tenham a mesma raiz e façam muito mais do que eu e a mãe deles fizemos. Eles vão dar continuidade debaixo da mesma raiz, debaixo desse tronco, com que eles tiveram a vida toda acompanhando, vão frutificar naquilo que o Senhor tem preparado para eles. Querido, isso é fascinante. Que troféu você quer carregar para a sua eternidade? Que o seu filho é médico, que o seu filho é doutor, que o seu filho foi isso, foi aquilo outro. Muito legal, muito bom, muito tremendo. Mas a questão que vai perdurar por toda a eternidade, o seu troféu: meu filho frutificou segundo a minha espécie. O meu filho fez aquilo que eu, em Deus, fui gerado para trabalhar no coração dele. Eu quero, porque eu quero ver se cumprir sobre a minha casa. Os meus filhos herdarão as nações. A minha casa será reconhecida como família bendita do Senhor. Isaías 61, querido. Eu não abro mão disso, eu vou lutar por isso. Uma igreja forte se faz com famílias fortes. Uma família que vive a vida de Deus, independente de classe social, de profissão, mas de pessoas que vivem a vida de Deus aqui na terra, são o maior testemunho que o mundo precisa para crer que Jesus Cristo pode transformar uma situação, uma família, um casamento destruído em motivo de honra, de glória diante de todos, em nome de Jesus. Amém, queridos? E como é precioso você ver famílias que têm sido restauradas, lares que têm sido transformados pelo poder de Deus. Isso é uma promessa, querido. Os nossos filhos terem a mesma raiz, serem formados com a mesma essência que nós. Verso 4, o salmista repete: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias de tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. O salmista está falando: você quer ter longevidade? Teme ao Senhor. Você quer ter longevidade, quer ver os seus filhos? Não pense que isso simplesmente é algo natural da vida, não. O salmista está falando: quer que isso aconteça sobre a sua vida? Tema ao Senhor, ande nos seus caminhos, valorize aquilo que Deus tem te dado. Mas como, pastor? Um exemplo muito simples: tema ao Senhor, valorizando a saúde que Ele te deu. Se você teme ao Senhor, você não vai brincar com a sua saúde, porque depois não adianta repreender o diabo e vir pedir para a gente orar para curar, se você mesmo não tem honrado, temido ao Senhor, cuidando do seu físico, da sua saúde. Se eu temo a Deus, eu tenho que zelar pelo templo do Espírito Santo. Não posso brincar, querido. Não posso brincar, porque senão
eu posso não ver os filhos dos meus filhos e depois não culpar a Deus porque isso não aconteceu. E você pode pensar aí, vamos orar, vamos repreender Satanás. Satanás vai falar, não tem nada a ver com essa história. Não tem nada a ver com isso. Quem botou o doce na boca foi você, quem comeu a vida toda assim foi você, não tem nada a ver. Foi você que pegou e botou na boca. Isso é sério, queridos, isso é muito sério. Não parece, mas é sério. E fala também em relação ao nosso temor para com o Senhor. Aproveite a saúde que Deus tem te dado. Amém? Queridos, são promessas preciosas e tantas outras no livro de Salmos, principalmente, que nós podemos ver como consequência de um coração temente a Deus. Nessa noite, Deus nos trouxe aqui, não somente para nos arrependermos ou deixarmos de fazer algo errado que nós estávamos fazendo, corrigir. Se for uma noite de conserto para você, amém. Eu falei alguns tópicos aqui que você pode meditar. Não sei como você entrou aqui, como está teu casamento, como está o teu relacionamento com os teus filhos, como estão os teus filhos hoje, como está a tua vida hoje, como está a tua vida financeira hoje. Mas certo é, se você e eu, nós tivermos uma atitude diferente a partir de hoje, o nosso futuro pode ser bem diferente daquilo que nós estamos vivendo hoje. Por isso eu estou falando um presente diferente, para alcançarmos um futuro excelente. Eu quero um futuro excelente para minha casa, querido. Independente da vida financeira, não estou falando de riqueza, ou de ficar milionário, mas de ser próspero em tudo aquilo que o Senhor confiar nas minhas mãos. Não estou falando que meu casamento vai ser perfeito, mas eu sei, eu posso falar isso com toda tranquilidade. Sou muito feliz no meu casamento. Esse mês eu vou fazer 16 anos. Nem parece, foi ontem. Mas é possível você ter um casamento feliz. É possível você viver aquilo que Deus projetou para você, quando você estava ainda no ventre da sua mãe. Basta você e eu, nós nos voltarmos para o Senhor e termos um coração temente a Ele. Mas outra coisa que eu quero frisar bem hoje, querido, é que isso não, tudo que nós falamos e tantas outras promessas que estão condicionadas ao temor do Senhor, não deve nos limitar, não deve nos fazer parar, viver uma vida medíocre no reino de Deus. Eu tenho ouvido bastante, muitas conversas, como eu já falei, poxa, pastor, eu não assumo isso, porque eu tenho um temor muito grande de assumir e depois falhar, pecar, entristecer a Deus. Eu sempre falo, tão grave quanto você errar, falhar, entristecer a Deus, é você não assumir o que Deus tem para você. O que você prefere? Uns podem se ver como os discípulos, quando viram Jesus por sobre as águas, ficaram com medo. Pedro teve uma atitude diferente. O que Pedro fez? Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Jesus falou o que para ele? Vem. Falou o quê? Vem. Jesus não falou para Pedro, vem, queridos. E o que aconteceu com Pedro? Pedro andou por sobre as águas, Pedro andou no sobrenatural. Amém? Mas Pedro olhou para a força do vento e começou a afundar. Mas só ele que teve o privilégio de viver aquilo que Jesus estava vivendo. O que você prefere? Ficar no barco assistindo ou viver o sobrenatural de Deus na sua vida? Jesus nessa noite te chama, fala, vem para a minha intimidade. Fica de pé no teu lugar. Chamar o ministério de louvor aqui na frente. Feche os teus olhos, querido. O Espírito Santo está aqui, ministrando o teu coração. Falei de coisas tão simples, mas se o teu coração recebe isso como revelação,
a sua vida pode ser totalmente transformada. A sua vida pode ser totalmente impactada pela palavra de Deus. Espírito Santo, começa a gerar nos corações o nível de temor, segundo a sua ótica, segundo o que tu tens visto e falado para cada um de nós, na nossa intimidade, Senhor, na nossa casa, Deus, junto aos nossos familiares, ao nosso local de trabalho. Espírito Santo, não queremos ter uma atitude superficial nessa noite. Porque se assim tivermos, se assim agirmos, só poderemos te conhecer de forma superficial. Sermos achados como homens ou mulheres dignos de conhecer teus segredos, dignos de serem achados confiáveis para receber de Deus os bens mais preciosos da face da terra, que são as vidas. Deus, isso não pode, nós não podemos, eu não posso agir da mesma maneira. Eu não posso continuar agindo da mesma maneira e esperar que resultados diferentes apareçam. Querido, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, é desejo de Deus, é desejo de Deus que eu e você sejamos abençoados, prósperos, felizes, frutíferos, que a nossa casa seja reconhecida como família bendita do Senhor, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus nunca fez acepção de pessoas. Mas deixa eu te falar algo nessa noite, muito importante. Até quando o homem e uma mulher são tementes ao Senhor, até quando eles erram, a atitude deles é diferente. Eu quero te lembrar de 2 casos na Bíblia, 2 reis. Um foi Davi, adulterou, praticamente mandou matar, mas quando foi confrontado pelo pecado, Davi falou: pequei. Ao mesmo tempo, Deus falou com o profeta: fale com ele, você não vai morrer, Davi. Haverão consequências, mas você não vai morrer. Existiu uma sentença de morte para Davi, por causa do seu pecado. Um outro rei, Saul, quando foi confrontado pelo profeta, jogou a responsabilidade sobre o povo. Não assumiu que foi sua própria decisão que tinha levado o povo a fazer aquilo. Até quando nós nos deparamos com o confronto do pecado, como nós somos caminhados para o arrependimento, qual a nossa atitude? Isso faz diferença diante de Deus. Nessa noite, querido, pode ser uma noite de conserto para você. Pode ser que você tenha desprezado, tratado como qualquer coisa, como forma superficial, o que para o Espírito Santo é algo tão profundo e precioso. A sua casa, a sua família, as vidas que o Senhor tem confiado a você, os ministérios que o Espírito Santo já tem liberado sobre a tua vida. Talvez hoje seja uma noite de conserto para você. Que o seu e o meu futuro, que o nosso futuro seja excelente, semeado por um presente diferente.